você não dá a mínima para ele. Quem sabe você pode até dar valor a um livro pornográfico, a um livro de história, né? A uma revista da Playboy, né? Mas a Bíblia tem sido desprezada por você. Mas nesta manhã eu te peço, em nome do Senhor Jesus, pega a tua Bíblia agora e medita nela agora. Abre Ezequiel, o capítulo 3 e o verso 17. O verso 16 e 17. Até o 21 vamos ler. Deus, Ele quer falar conosco nesta manhã. Nós não viemos aqui por um acaso nesta cidade ou neste bairro. Nós estamos aqui amando de Deus, na direção do Espírito Santo, para falar para você, aleluia, as verdades de Deus ao teu coração. Glória a Deus. Ah, meus amados, quantos líderes religiosos corrompidos, né? Quantos líderes religiosos que perderam moral, o caráter, a personalidade, de maneira que não tem mais como sair nessa cidade para pregar a palavra de Deus, porque perderam seu caráter, seu moral, sua personalidade de homem de Deus. Não deixe isso acontecer com você. Você que está começando agora o ministério, porque isso não é bom. Aleluia. Viva nesse mundo, mas não deixe o mundo viver em você. Entre no meio desse povo e saia sem se contaminar. Aleluia. Sabe o que faz o crente perder o moral, o caráter e a personalidade? É viver com piadinhas. É viver dando lugar a muitas brincadeiras. Não leva a sério a sua crença. Não se põe como um homem sério. Não se põe como uma mulher séria no seu viver. E por conta disso tem perdido o seu caráter, a sua personalidade perante a sociedade. O verdadeiro homem de Deus, mulher serva de Deus, que tem na vida o Espírito Santo, ele é diferente. Ele procede diferente na terra. Ele fala menos e ouve mais. Ele lê mais a Bíblia, ele ora mais, ele jejua mais, ele vigia mais no seu olhar, no seu falar, no seu modo de viver. Aleluia! Glória a Deus! Já encontrou? Já pegou a Bíblia aí na sua mão? Vamos ler? O tema desta mensagem é o Atalaia de Israel. O tema desta mensagem de Ezequiel, capítulo 3 e o verso 16, é o Atalaia de Israel. Diz assim: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha parte, aleluia, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Agora a segunda categoria de pessoas, versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Você entende esta mensagem? Talvez não. Preste bem atenção para cá. Aleluia. Essas palavras foram direcionadas ao profeta Ezequiel, o qual o homem que Deus constituiu sobre Israel como atalaia. E o que é
atalaia, pastor Josué? Atalaia significa aquela pessoa que avisa. Então Deus constituiu Ezequiel naquela época, lá no passado, como atalaia, para avisar os seus compatriotas sobre seus pecados, para avisar aquele povo a respeito dos seus pecados. Ezequiel era um atalaia para advertir os seus compatriotas de que a sua persistência no pecado e na rejeição a Deus resultava em morte. Se Ezequiel deixasse de advertir os ímpios, ele seria considerado responsável pela morte deles. Veja, amados, a responsabilidade que Ezequiel assumiu de avisar aquele povo, como atalaia, sobre seus pecados. Aquele povo cometia pecado continuamente. Era tanta maldade, era prostituição, era idolatria, era feitiçaria, era bruxaria, era tanta abominação que estava fedendo mal às narinas de Deus. Então Deus, pela sua misericórdia, usou o profeta Ezequiel como atalaia para advertir aquele povo a respeito do seu pecado. Aleluia! E hoje nós estamos aqui na condição de atalaia de Deus. Deus nos enviou a esta cidade para avisar você a respeito dos seus pecados, porque o pecado está muito pior do que naquela época. Aleluia! Atualmente, segundo o novo concerto, o fiel ministro de Deus também deve advertir sua congregação, a sua igreja, para que não viva no pecado, para que não seja excluído do reino de Deus. Verdade, meu pai. E nós, como ministro de Deus, como porta-voz de Deus, não viemos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, para trazer palavra para aliviar o teu ego, não. Porque o mundo está cheio de religião, está cheio de placa de igreja, está cheio de pastores, está cheio de pregadores falsos, mentirosos, corruptos, que professam conhecer a Deus, mas negam com as obras, sendo eles desobedientes e abomináveis e reprovados para toda boa obra. Ministro do diabo, ministro de Satanás, que se infiltraram dentro das igrejas para enganar aqueles que não leem a Bíblia Sagrada. Por exemplo, os educadores modernistas encontraram pouca resistência nas igrejas, simplesmente porque as lideranças deixaram de pregar contra o pecado, de combater contra o pecado dentro das suas igrejas. Aleluia! Então veja, amada, a Bíblia diz que aquele servo que não prega contra o pecado dentro da sua igreja, ele não é apto à sua vocação divina. Mas Deus, Ele está separando na terra os seus escolhidos, os seus porta-vozes, os seus profetas, os seus remanescentes de uma maneira gloriosa para combater contra o pecado. Pessoas verdadeiras, pessoas leais a Deus, pessoas fiéis a Deus, que não estão por dinheiro, não estão se corrompendo, se vendendo por dinheiro. O verdadeiro profeta de Deus não se corrompe, não se troca por dinheiro, não se vende, não. O verdadeiro porta-voz de Deus, ele faz o que Deus quer, ele fala o que Deus quer. O disquete de Deus está na mente dele, está no coração dele, para ele pregar contra o pecado, para ele combater contra o pecado. E os tais porta-voz de Deus na terra, Deus tem preparado, Deus tem capacitado, Deus tem adornado, Deus tem santificado, porque não é qualquer um que combate contra o pecado. Mas nós estamos aqui nesta cidade para combater, para denunciar contra o pecado, para dizer para você que se você permanecer no pecado, você vai morrer, vai para o inferno, porque esta palavra real é verdadeira. Aleluia! Dizer para você, ímpio, para você que às vezes bate no peito e diz assim: ah, Deus me ama, ah, também sou filho de Deus, eu mereço uma churrascada, eu mereço tomar uma grade de cerveja, ah, também sou filho de Deus, eu mereço, a melhor calça, o melhor carro, a melhor moto, então eu mereço me divertir, tomando cerveja, fumando aquele cigarro de maconha, aquela pedra de crack, aquela coisa toda do diabo, Você acha que você é mesmo filho de Deus? Nessa situação, é nada.
segundo a Bíblia Sagrada, são filhos da ira. Filhos de Deus é aquela pessoa que renuncia ao pecado. E o que é o pecado, pastor Josué? Deixa eu te explicar o que é o pecado. É você viver no adultério, traindo tua esposa, teu esposo. O pecado é você viver em fornicação. E o que é a fornicação? É viver amicado. Que tudo isso parece tão normal para os seres humanos hoje. Mas é pecado, é abominação perante os olhos de Deus. E o que mais pecado, pastor Josué, é pecado, é viver de mentira, de engano. Aleluia, glória a Deus. O diabo é o pai da mentira e quem mente é filho dele. Que mais é pecado, pastor Josué? É você viver ligado na televisão, adotando um jogo de futebol, idolatrando jogadores, idolatrando imagem de escultura, idolatrando novela do Satanás, minissérie, filmes pornográficos, filmes de terror, filmes de ação. Tudo isso traz para casa do ser humano a maldição, a miséria. Todo crente, todo pastor que tem na sua casa televisão é um derrotado. Não tem poder para expulsar demônio, não tem poder para pregar contra o pecado, porque não vive a verdade de Deus. Esvazia o teu coração, homem. Esvazia o teu interior de todo o engano. Por favor, esvazia nesta manhã o teu coração desse evangelho moderno, desse evangelho mundano, desse evangelho corrompido, desse evangelho terreno. Esvazia o teu coração nesta manhã. Deixa entrar a verdade de Deus, porque quando a verdade entrar dentro de você, ela vai fluir, ela vai te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Ah, pastor Josué, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe? Eu sou catequista há 30 anos, é mesmo? Ah, pastor Josué, deixa eu te falar uma coisa, eu sou padre. Veja, pastor Josué, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. Pastor Josué, deixa eu te falar uma coisa, eu frequento a igreja há 40 anos. Eu te pergunto, você vive na verdade? Porque a tua salvação, a minha salvação, ela não consiste em placa de igreja. Ela não consiste em cargo dentro da congregação. A salvação, a vida eterna, não consiste no pastor, no padre, ou nos dons de Deus. Consiste na obediência à palavra de Deus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, diz a Bíblia, disse Jesus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade de Deus é esta, que eu, que você, que nós venhamos viver na obediência à palavra de Deus. Aleluia! Você pode ser pastor há 30 anos, há 100 anos, mas se você é corrupto, faz coisas por baixo dos panos, às vezes escondida, está contigo o pecado de Acã, o pecado oculto. Você não está apto para morar no céu, não está esperando o arrebatamento. Você pode dizer que conhece a Bíblia de ponta a ponta. A Bíblia diz na 1 João 4:2 que aquele que diz que conhece não obedece é mentiroso. Aleluia! Glória a Deus! Então nesta manhã gloriosa, Deus nos enviou aqui para falar para você, glória a Deus, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Eu te pergunto, líder religioso, será que você tem combatido contra o pecado dentro da tua igreja? Será que você não tem se intimidado? Ou será que você tem medo de magoar tuas ovelhas? É mesmo, é? Você está com medo de magoar suas ovelhas, elas irem embora? Porque você paga aluguel neste templo aí, neste ponto? Eu tenho uma experiência para te contar. Ou aqui o irmão Josué já dirigiu muitas congregações também dessa forma. Aleluia! E sempre Deus nunca deixou faltar o dinheiro do aluguel, da luz, a despesa, porque Deus é com aqueles que pregam a verdade. Deus está com aqueles que pregam a verdade, que vive na verdade, que vive enquadrado nos padrões de Deus, padrões de obediência, padrão de santificação, padrão de retidão a Deus. A Bíblia nos diz bem claro que o culto, a oração, o louvor,
os dons espirituais, o serviço a Deus não tem valor aos seus olhos se não forem acompanhados pela obediência explícita a Deus e aos seus padrões de retidão. O que adianta eu dizer que sou pastor? O que adianta dizer que eu sou um crente há 30 anos, 40 anos, tenho carro na igreja, mas vivo adotando na minha vida o pecado? Quando chega na congregação, eu ligo a televisão e fico ligado na novela do diabo. As novelas de Satanás, no mundo inteiro, está sugando a espiritualidade de milhares de crentes. Eles chegam no púlpito para cantar, para pregar, é uma pregação minguada, é uma pregação água, gelo, é um louvor, gelo, sem graça, não tem unção, não tem poder. É por causa do pecado. O pecado esfria, o pecado mata, o salário do pecado é a morte, e por conta do pecado é que muitos crentes estão mortos espiritualmente. Aleluia! Portanto, você que diz ser um crente, uma mulher serva de Deus, você que diz ser um homem servo de Deus, se a luz do mundo brilha no meio das trevas. Eu te pergunto, o que é que faz um homem que diz ser pastor, de bermuda, sem camisa, ligado em programa de sangue, ligado nas coisas que o mundo oferece? Ah, mas pastor Josué, eu tinha na minha casa uma televisão de 48 polegadas. Eu ralei, dei nela, gastei nela R$3.000. Jamais vou destruir ela. A Bíblia diz, meu amado, que a salvação é pela graça, mediante a nossa fé. Se você não tem a fé de renunciar a esse aparelho do diabo da tua casa, que te traz maldição, que o mundanismo está na tua casa, então você não tem fé de morar no céu. A tua crença é em vão, porque todas as pessoas que tem na sua vida, na sua casa, a televisão, é derrotado. As enfermidades estão lá, os demônios estão lá. Pastor Josué, você tem base bíblica para isso? Tenho. Eu prego só com base bíblica. Aleluia! Abre a tua Bíblia aí em Salmo 103, 101, melhor dizendo, e o verso 3. Disse o salmista Davi: não porei coisas má diante dos meus olhos. Lá no passado, o Espírito de Deus já revelava para Davi o que iria acontecer hoje no presente. Aleluia! Será que você não percebe? Abre tua visão espiritual, ué. Abre teu entendimento e veja que a televisão é um aparelho do diabo infernal, que está no mundo inteiro, que tem sugado a espiritualidade de milhares de pessoas. Mas, irmão Josué, eu só vejo o jornal. Quer ver o jornal? Quer? Leia a Bíblia. A Bíblia revela o passado, o presente e o futuro. Ela revela o que iria acontecer no passado, no presente. Aleluia. Leia a Bíblia Sagrada, meu irmão. É só um aparelho. Aleluia. Glória a Deus. É só um aparelho. Então veja que hoje em dia, atualmente, os seres humanos, os ímpios, estão obcecados na televisão, nos vídeos, nos YouTubes, né? E no cinema, nas revistas pornográficas, para satisfazer seus desejos carnais, suas concupiscências. Mas aqueles que temem a Deus, aqueles que querem morar no céu, vão aborrecer essas coisas, vão fazer o abandono, vão renunciar a essas coisas que não agradam ao Espírito de Deus. O Espírito Santo, que é santo, tem se afastado de muitos crentes da terra por causa do pecado. Aleluia! Eita glória! Quem pode dar glória aí? Glória a Deus. Mas quando que glorifica? Quando alguém prega contra o pecado, ninguém glorifica. Mas vem uma mensagem que alivia o ego, né? Ah, é glória para cá, glória para ali, né, irmão? É verdade. Glória a Deus. Mas nesta manhã, eu como atalaia de Deus, aqui como esse grupo, Quarteto Brasa Viva, estou aqui nesta manhã, viu? Na condição de atalaia de Deus, para avisar para você que se você consistir no pecado, que se você permanecer no pecado, viu? E na rejeição a Deus, isso vai resultar em morte espiritual e em morte eterna. É verdade, Amém? meu Deus. Portanto, sai do pecado, abandona o pecado, viva de renúncia. Analise a tua vida espiritual, como está a tua consciência, como está o teu interior. Porque a hipocrisia dentro das igrejas está muito grande. Meu Deus do céu, olha, a Bíblia revela que lá no tempo de Jesus, os hipócritas, os fariseus hipócritas, eles ficavam nas esquinas, viu? Orando.
e eles mostravam ser uma coisa que não era. Jesus, como Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele olhou para os fariseus e disse: fariseus hipócritas, fariseus mentirosos, Cegos. hipócritas cegos, porque não lavam primeiro o vosso interior? Como é que vocês mostram ser uma coisa que não são? No vosso exterior vocês mostram ser uma coisa, e no interior é uma podridão, é como um caixão podre, é como um sepulcro podre. Aleluia! Hoje não está diferente. Nas igrejas a gente vê as irmãzinhas de saia apertada e diz que é crente, saia caracolada, expondo a sua nudez, a cópia do seu corpo, fazendo o homem pecar contra Deus. Não dê lugar ao diabo, diz a Bíblia. Seja uma mulher santa de Deus, tenha pudor no seu vestir, se traje com pudor, com decência e ordem. Aleluia! Hoje em dia a gente chega na casa de certos crentes, e às vezes ele corre para colocar uma camisa, uma calça, tem vergonha do irmão. Teme a Deus, teme a Deus. Se você tem na sua vida Deus verdadeiramente, se há evidência de Deus na tua vida, então mostra lá no banheiro, lá no teu quarto, lá na tua casa. Se o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, então cuida bem deste corpo, traja bem ele 24 horas, perfuma este corpo, porque é templo e morada do Espírito de Deus. Verdade, meu Pai. Aleluia. Padre exaltado seja Nós estamos aqui essa manhã para te avisar, para você sair do pecado. Aleluia. Vamos agora para o versículo 19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Se você morrer hoje no seu pecado, eu te garanto, pela Bíblia, o teu sangue não cairá sobre a minha cabeça ou a cabeça desse quarteto que está aqui hoje. Porque viemos aqui te avisar que o pecado mata, que o pecado atrai para você enfermidade mortais, destruição, separação de casal, separação de relacionamento familiar. O pecado, desde o princípio, já vem fazendo maior devastação na terra. Desde que o homem Adão pecou no princípio, ele morreu moralmente, ele morreu espiritualmente, ele perdeu a comunhão íntima que tinha com Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os seres humanos. Olha como o mundo está hoje, um caos. Mas também por um outro homem chamado Jesus, superabundou a graça de Deus. A palavra graça significa perdão, misericórdia, amor de Deus para com a humanidade. É por isso que lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Você entende? Vamos ler aqui esse versículo 20, que fala da segunda categoria de pessoas. Fala do desviado. Agora vamos falar com você, desviado. Filho pródigo. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Olha, o desviado sempre está vulnerável ao laço da morte. E se ele morrer e ir para o inferno, lá no inferno ele vai sofrer as consequências. A Bíblia diz que uma vez que o ser humano morre no seu pecado, ele vai para o inferno aguardar o juízo final para ser julgado e condenado. Lá em Daniel 12:12, a Bíblia diz que muitos dos que dormem no pó da terra irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação e desprezo eterno. Irmão Josué, eu lhe confesso de todo o meu coração que eu nunca vi pregação assim na minha igreja. É porque são covardes. São condutores cegos. São condutores cegos. Covardes. São condutores que estão caminhando para o inferno e levando multidões com eles. São condutores que não têm capacidade de pregar contra o pecado. Viu? Porque estão vivendo no pecado também. Estão frios. O Espírito Santo não está mais com eles. Aleluia! Eles estão dando pontada em concreto duro, pensando que Deus está com eles. Porque a cobiça ao dinheiro, o orgulho, predominou o coração deles. Mas verdadeiramente, Deus está levantando na terra homens e mulheres
crianças, jovens, capacitados, adornados de dons, cheio do Espírito Santo, compromissado com a palavra de Deus, para pregar a verdade de Deus para esta humanidade. Eu creio, meu Pai. Aleluia! Então veja, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Olha, você que é desviado, toma cuidado com a tua vida, porque você está correndo o risco de morrer e ir para o inferno, viu? Então, enquanto é hoje, sexta-feira, te volta para Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. Só que no Curuá já morreu bem uns 20, depois que eu cheguei para cá. 20 pessoas. Será que todas elas morreram preparadas com Jesus? Morreram preparadas para entrar no céu? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 12, 7, que esse corpo voltará a ser pó como era antes, mas o Espírito voltará ao verdadeiro Deus que o deu. Mas para esse Espírito voltar para Deus, ele tem que estar preparado para encontrar com o Senhor Deus. É por isso que Deus fala suas palavras: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, homem, prepara-te, mulher, prepara-te, Curuá, prepara-te, Brasil, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O negócio é muito sério, meu povo. Aleluia. Vamos lá. Diz assim: porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. Olha. E sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se você morrer hoje desviado, ir para o inferno, o teu sangue não cairá sobre minha cabeça, porque eu estou te avisando nesta manhã. Sai do pecado, te converte a Deus ainda hoje, agora aqui conosco, enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Verdade, meu viu? Deus. Porque tudo aquilo que você praticou lá na igreja no passado, você pregou, você cantou, você tinha dom de Deus e de repente perdeu tudo. Então isso não fará uma memória perante Deus. Entendeu? Tem que recomeçar de novo. Uma nova vida diante de Deus. Se despojar do velho homem e ser um novo homem na presença de Deus, uma nova mulher. Quem roubava não roube mais. Quem mentia não minta mais. Quem prostituía não prostitui mais. Quem adulterava não adultere mais. Viva a novidade de vida na presença de Deus. Versículo 21, o último. Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Glória a Deus. Amém, amados? Amém, Jesus. Aleluia. Em nome, Pai. Glória a Deus. Veja aqui uma coisa. Aqueles que ensinam que o crente pode viver uma vida ímpia e imoral, sem comprometer a sua salvação eterna, sofrerão eles mesmos o severo juízo divino. Quantos líderes que falam assim: não, vem para cá para minha igreja, porque aqui é liberal. Aqui é uma igreja liberal, você pode cortar seu cabelo, aqui você pode andar de brinco na orelha, beiço pintado e maquiada, aqui você pode andar de calça apertada, calça comprida, aqui você pode andar seminu, aqui você pode andar como você quiser, porque nós somos livres. Aleluia. Vai andar que nem um velho, não. Você não pode usar da liberdade para viver na prática do pecado, não. Você foi livre, mas do pecado. Livre para servir a Deus. Livre para glorificar a Deus. Para ser luz do mundo. Para ser luz do mundo, sal da terra. E não livre para aproveitar a liberdade e viver na prática do pecado, não. Você está enganado. Procure interpretar a palavra de Deus no sentido espiritual e não carnal. Viu? Quando o homem perde o Espírito Santo, ele fica natural. Ele já começa a interpretar a Bíblia diferente, do modo terreno, do sentido terreno. Aí a Bíblia diz que o homem natural não compreende, não entende as coisas do Espírito, porque a palavra de Deus é espiritual. E quem é espiritual discerne muito bem e por ninguém é discernido. O homem que na vida do Espírito Santo de Deus, ele não precisa fazer curso teológico, não. Não precisa fazer curso de teologia, não. Ah, pastor Josué, mas para ser pastor hoje, para direcionar uma igreja hoje, tem que ter certificado teológico. Isso é coisa do homem. Isso é regra do homem. A quem que você obedece?
a Deus ou ao homem? Você obedece às regras de homem, doutrina de homem, ensinamento de homem, ou aos princípios da palavra de Deus? A Bíblia diz que atualmente milhares de pessoas estão obedecendo a criatura e não em lugar do Criador. Aonde fica o Criador? Então o negócio é muito sério. Toma cuidado. Leia a Bíblia Sagrada para você tomar e adquirir conhecimento, para ninguém te enganar. Porque já muitos falsos líderes, muitos falsos profetas que já estão infiltrados dentro das igrejas, viu? Para enganar aqueles que não leem a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Fica com esta palavra no teu coração. Vamos orar. Você que está enfermo, problemático,